Você não casou com alguém, você casou com você mesmo, com as suas expectativas, com o que você achava que era. O amor não é um sentimento, o amor é caráter. Se seu casamento não tá bem, nada tá bem. O que eu percebo, o desejo, né? Que hora que nasce esse desejo de divorciar, está muito ligado às expectativas que um constrói do outro. A pessoa casa com o ideal, não casa com a pessoa. Esse é o problema. Então você idealiza alguém e deposita toda a expectativa em cima, e isso é insuportável, cara. Não dá para aguentar a expectativa de outro. O que eu vejo muitas vezes é o fracasso do casamento. Que a pessoa chega com uma ilusão. Tanto o homem quanto a mulher. O homem chega muitas vezes por um desejo, às vezes até sexual. Eu vou ser sincero aqui. E a mulher chega por uma cobertura de ser amada, entendeu? De ser valorizada. Ela fala assim, ela quer ser bem vista, entendeu? Ter com quem conversar. E quando ela chega lá, muitas vezes ela não encontra isto. Mas a gente está dizendo expectativas muito altas. Esse eu acho que é um grande problema. Para muitas pessoas que me procuram, o casamento é uma tábua de salvação. O casamento é a solução de todos os problemas dela. Ela idealizou, e aí quando você vai conhecer a pessoa do jeito que ela é, com as dificuldades, é o que eu estou chamando de interdependência. Você vai conhecer a pessoa com todas as dificuldades, com a história, com as narrativas que ela construiu, a identidade dela, com todo o histórico, né, de sofrimento, de outras experiências que podem não ter sido tão boas. Se você não olhar para essas coisas, você não vai conhecer a pessoa. Você vai casar com... Eu vou ser bem radical, você vai casar com você mesmo. Por isso que o casamento não dá certo, né? Por isso que não dá certo. Você não casou com alguém, você casou com você mesmo, com as suas expectativas, com o que você achava que era. E não é, e não dá. As pessoas, elas estão tendo muito pouca paciência, qualquer coisa tem tirado assim, a satisfação de estar junto como casal, a falta de apreciação um do outro. As pessoas perderam valores, mas eu acho que não são só valores cristãos, não, são valores humanos. Você não vai a alguém por causa da pessoa, você vai a alguém por causa de interesse, por causa de uso, né? Por causa de... A relação humana, ela é para comunhão. A relação com as coisas é para uso. E a gente, quando transforma o outro num objeto, né? Para usar um termo bem da psicologia, isso não tem como se sustentar, porque sujeito é sujeito. Sujeito não pode ser objeto. Pessoas são sempre sujeitos. Você casa com alguém, você não casa com seus interesses, você não casa com as suas ilusões, né? Eu estou fazendo uma análise tentando generalizar ao máximo, mas cada caso é um caso, né? Então, eu acho que esse é o motivo. As pessoas não têm paciência de se conhecer. Não querer a diferença é viver para si mesmo. Você não suporta o diferente. Esse é um ponto que eu acho que é importante e precisa ser discutido. Você não aguenta o diferente. Casamento é aí, gente, é a diferença, é alteridade, né, para usar um termo bonito. É alteridade, é saber que tem outro fora de você. Além de você, tem um mundo, tem um outro, tem alguém lá que é totalmente alheio à sua história, mas você decidiu construir uma história junto com ela. O Keller fala uma frase fantástica, ele fala: o casamento, ele tem o poder de revelar o que nós temos de pior. Não é o melhor. É isso, você fez um investimento, você prometeu, você escolheu, e aí você desconta tudo em cima da pessoa que você decidiu amar e compartilhar a vida com ela. Olha que falta de sensibilidade do outro. A pessoa não consegue sensibilizar consigo mesmo, não vai sensibilizar com o outro. Entende o que eu estou dizendo? Não tem algo ali que afirme o outro. É a afirmação de si mesmo o tempo inteiro. O amor é a escolha que você faz de poder amar ou uma esposa, ou a mulher, um homem.
Então, porque o sentimento pode acabar a qualquer hora. A paixão, ela acaba a qualquer hora. A atração pode acabar a qualquer hora, porque todo mundo envelhece. Entendeu? Por isso que eu falo que muitas vezes o grande desgaste do casamento está no egoísmo. Porque às vezes o homem quer ver a mulher sempre bonitinha, né? Certinha. Mas a mulher vai envelhecer, rapaz. Vai começar a cair todos os detalhes dela, que eram atraentes, né? Ela vai começar a cair o tempo inteiro. Entendeu? E se não há um cuidado, né, por ela e o homem cuidar dela, né? Porque ela fica sobrecarregada com tudo. A responsabilidade pelo casamento é do homem. Se a mulher cometer algum erro, a culpa pode ser da mulher. Pensa assim, vou dar um exemplo para ilustrar, que é até de um livro que eu li. Se um comandante está pilotando um navio e lá pelas tantas da madrugada ele fica cansado e chama o marujo para assumir o controle. E nessa o navio bate. Um iceberg, em algum lugar. De quem é a culpa? A culpa é do marujo. Óbvio. Mas de quem é a responsabilidade? Quem vai ser punido por aquilo? Quem vai ser exigido daquilo? Em algum sentido, a afirmação bíblica ela vai nesse tom aí. A responsabilidade é do marido. O investimento maior é dele. Tanto é que Paulo fala assim que a mulher não é pedida para amar o homem, né? Já perceberam isso? A mulher é pedido a ela que ela respeite o marido. Em lugar nenhum a Bíblia pede para a mulher amar o homem como uma ordem expressa. Pedro fala lá que as mulheres têm que ser amáveis. Mas isso ela poderia ser com qualquer pessoa, não está dizendo ali do casamento. Mas a ordem do casamento para o marido ela é expressa. Marido, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Porque o homem casa porque ele tem que se comprometer. Ele tem que ser capaz de sustentar uma promessa que ele faz para alguém. Você só pode ser homem de verdade se você amar uma pessoa, se você entregar algo de si para alguém. Isso é masculinidade. Ser um homem de verdade é ser capaz de doar, de dar, de entregar. É isso que faz um cara ser homem, né? Você dá de si para cuidar de alguém, para proteger alguém, né? O homem tem esse senso da proteção, né? Da competitividade. Ele faz isso para proteger. Ele deveria fazer isso para investir, né, em guardar a sua casa, né? De ser o provedor, mas não no sentido de pôr comida dentro de casa, no sentido de prover segurança. O que uma mulher espera de um? Essa é a maior reclamação que eu acho que acontece e as pessoas não têm essa noção. O que uma mulher espera de um homem é a segurança. É o que ela quer. Ela quer estar segura emocionalmente, né, e eventualmente financeiramente, é claro, né? Isso é óbvio que a gente está falando de mulheres que têm condição de trabalho, né? E nesse sentido elas ampliariam mais a renda familiar, né? No pior das hipóteses. Mas quem produz a segurança da casa é o homem, e os homens estão cada vez mais debilitados nisso. Por isso que fica um monte de rapaz, né, que é menino, né? Isso tem um nome na psicologia, esse efeito é estudado, chama adolescência estendida. A mulher, a segurança nela, o que ela mais admira no homem, uma das coisas que a mulher mais admira do homem é essa questão dela se sentir cuidada e provida. Isso gera nela uma segurança e um senso de que está sendo guardada, de que está sendo amada. E o que a gente tem visto muito hoje, e é impressionante como os homens eles têm demorado a amadurecer e assumir o papel de sacerdote, papel de homem dentro de casa. O homem tem muitas vezes sido até sustentado pela esposa num processo contínuo e demorado, porque momentaneamente todos nós somos sujeitos, né? Mas esse processo contínuo, ele se acomoda. Então essa falta de maturidade no homem, ela gera essa inconstância no relacionamento, essa falta de reciprocidade, da mulher se sentir cuidada, de se sentir querida, de se sentir provida. E isso gera assim uma separação e admiração.
porque o que a mulher mais tem em relação ao homem, o que mais move o coração dela é a admiração. Então, o homem tem que aprender a liderar. O homem normalmente, e não que a mulher não trabalhe também, mas ele é o provedor. O homem é instrutor. O homem deveria ser o orientador. O eixo emocional da casa não é a mulher, não. Para mim não é o homem. Porque ele tem a racionalidade, deveria tê-la, né? E às vezes não tem, do comando das coisas. Entendeu? Outra coisa, que o homem deveria de saber governar bem a sua casa, e não faz. E os filhos deveriam ficar sujeitos, obedientes a ele. O homem deveria ser apto para ensinar. Onde que ele aprende a ensinar? Em casa. Porque às vezes você vê um palestrante, ele ensina bem lá fora, mas dentro de casa ele não consegue ensinar nada. Porque está esgotado, está cansado, trabalhou o dia inteiro. E tanta coisa que muitas vezes, né, o homem deixa aí, né, para trás também, através do próprio cansaço dele. Todo casamento, toda união, ela exige comprometimento e, consequentemente, um compromisso de abdicar de alguma coisa. Os homens, eles, como constroem o seu enredo em torno do poder, é isso que é exigido deles. Eles têm que abrir mão do poder. Que tem, né, um homem forte. O que pressupõe um homem forte? É que ele tem o poder, que ele saiba tomar decisão. Né? O núcleo, se a gente puder chamar assim, né, do que é o masculino, é ele poder amar alguém, ele poder cuidar de alguém. E o núcleo do feminino é a mulher poder falar assim, eu confio em alguém. Esse cara vai cuidar de mim. É isso que diz. Né? Não tem nada a ver com quanto que ganha, que curso que fez, isso é bobagem. Não tem nada a ver. As mulheres constroem o enredo de forma diferente. Elas constroem o enredo com base no cuidado. No senso das pessoas. E por ela ter essa afinidade, essa facilidade com as pessoas, ela acaba se envolvendo com o cuidado e isso ela usa para manipular os homens muitas vezes. Ela tem que abrir mão disso. A gente pode dizer sem medo de errar, mulheres hoje não precisam de homens, as mulheres fortes não precisam mais de homens. Então, o que pressupõe a força de uma mulher é ela ser capaz de dar conta da própria vida. Isso é verdade. Então, o que é exigido dela? Que ela abra mão disso. Ela não pode ficar manipulando o cara. Ela tem que abrir mão desse negócio. Então, por um lado, existe, né? E isso hoje está muito mais... Eu acho que é por isso que os divórcios aumentam muito. Porque as mulheres querem competir manipulando os homens, né? E os homens são fracos, na maioria das vezes. Eles acabam sendo oprimidos mesmo. Então, existe um movimento, né, que é contínuo das duas partes. O homem que deveria ter a força, na maioria das vezes não tem. E quando tem, ele abusa dela. Por outro lado, né, Paulo sabia disso. As mulheres têm competência. E o que pressupõe que ela tenha competência é que ela dê conta mesmo das coisas. Então, tem algo sendo pedido para a mulher também. Mulher, para de manipular o marido. Para de tentar, né, dar um jeitinho para resolver as coisas. Para de se fazer de vítima. É meio isso que Paulo está dizendo, trazendo assim para o nosso contexto, que é o que eu acho que acontece muito quando um casal decide divorciar. Né? A mulher, muitas vezes, ela manipula tanto o homem ao ponto de tornar aquilo que ela deseja insustentável para o cara. Ele não dá conta. Então, assim, não tem por parte dela também uma flexibilidade, vamos chamar assim, né, dela abrir mão de certas coisas pelo benefício dos dois. O homem do mesmo jeito, né? Ele se impõe totalmente e aí isso cria um certo tipo de abuso, né, de poder. A mulher, ela tem menos papéis que o próprio homem, entendeu? Ela deveria dar aconchego, auxiliadora. E a terceira coisa, que muitas vezes é bem polêmico, né? E que ninguém gosta de ouvir essa palavra, né? Seria a submissão. Mas, biblicamente falando, a palavra submissão quer dizer trabalhar em missão.
E quem tem que ter essa missão é o homem. Então, trabalhar em missão quer dizer ajudar na missão que o homem tem que fazer em desenvolver essa missão, que são todo esse monte de papéis que o homem tem a mais que a própria mulher. Que para mim seria uma compensação. Já que o homem não dá luz, o homem deveria desenvolver esse monte de papéis. Para mim é isso, entendeu? Dentro daquilo que eu entendo e durante esse tempo que eu tenho de ser terapeuta, entendeu? Então é uma compensação que tem que ser feita. E como, né? E vou falar aqui, né? Quando você tem uma boa estima, né? O que se fala? O marido ou o esposo que ama a sua esposa, assim mesmo se ama. Porque a mulher ama. Vai depender muito de como ela é tratada. Se ela é tratada mal, ela vai responder mal. Mas se ela é tratada bem, ela vai responder bem. E por isso que depende muito, né? Por isso que a liderança e o sacerdócio, falando biblicamente, deveria ser do homem. Mas não exerce, não sabe como fazer, não quer aprender às vezes também. Não se submete a um aprendizado também. Ah, a gente não tem gênios compatíveis. Gente, numa boa, me diga qual gênio que é compatível. Me diga se existe isso. Essa é uma ideia, chega a ser irracional. Não existe gênio compatível. Nem irmãos que são criados na mesma história de vida são iguais. Aí as pessoas, porque a gente não é compatível. A gente não casa com compatibilidade. Aliás, o que pressupõe o casamento é a incompatibilidade, é a diferença, é a alteridade pura. As pessoas, elas acham que a culpa é sempre do outro, né? E elas não se convencem de que elas fazem parte desse processo, de que elas têm parte na culpa, né? E muitas vezes olham para o outro como o outro sendo o fator decisivo para aquilo que está acontecendo. Nós chegamos até aqui porque você agiu mal, porque você não me amou, porque você não foi companheiro. Então, elas precisam, a pessoa, o indivíduo precisa reconhecer, ser convencido de que faz parte do erro. Falta maturidade hoje em dia, muita falta de maturidade, né? As pessoas, elas não conseguem assentar e ter uma conversa sadia uma com a outra, sem se exaltar, sem achar que é dono da verdade e dar oportunidade do outro se explicar, do outro mostrar o que realmente pensa, o que realmente sente, sem se sentir subjugada ou sem se sentir ameaçada. Então, essa falta dessa comunicação, desse diálogo maduro, ela tem desfeito, tem distanciado muitos casais. Normalmente acontece assim, o casal começa a discutir, um começa a ter um ponto de vista e o outro, aí começam a não conversar mais, começam a não discutir sobre relacionamento, sobre mais nada, e fica aquela relação muito superficial, cada um achando que é dono de si, que seu pensamento é único, exclusivo, que é dono da razão. A falta de diálogo, de conversa no relacionamento leva a um distanciamento, né? E esse distanciamento desse intelecto, dessa conversa, dessa troca de ideias, gera um distanciamento sexual também. E esse distanciamento sexual também afasta mais ainda o casal. É cíclico. Não há conversa, não há comunicação, há um afastamento físico, cada um começa a viver por si só e aí é cíclico. As pessoas começam a querer a sua felicidade, buscar o seu desejo próprio. Ninguém casa para ser feliz. A gente casa para ser humano. A gente casa para descobrir o que é a vida. Para a gente caminhar, para a gente crescer, para a gente construir. É isso que faz a gente, né? Uma das coisas que confere identidade é isso, é o trabalho, né? São os filhos que quando vêm modificam, né? A nossa percepção do mundo. Cara, que legal, eu cuido de alguém, eu invisto em alguém, né? E isso dá um sentido largo para a vida. É o que falta, né? As pessoas perceberem que tem algo
no mundo para além delas. Eu acho que talvez esse seja o maior motivo de divórcio. A falta de respeito, né, e a falta de amor interferem muito nesse processo, né, do relacionamento, né? O que a gente tem visto é que as pessoas elas têm perdido o respeito um para com o outro, o marido com a esposa, e isso abafa o amor, isso deixa com que o relacionamento fique frágil. E aí, reconquistar, voltar atrás é muito mais difícil, né? Você vê onde que você errou, onde você caiu. Quando o marido ele ama a esposa, também é cíclico, a esposa respeita o marido. Então, o respeito e o amor, eles são a base do casamento. Então, há essa necessidade do homem se sentir respeitado e da mulher se sentir amada. E isso gera uma cumplicidade. Para voltar atrás e reconquistar, tem que ter uma coisa primordial, que é querer. Se a pessoa não quer, não tem condição. Ela tem que querer, ela tem que buscar querer. Porque se ela não buscar querer, não tem como. Para o relacionamento dar certo, os dois têm que querer muito. Principalmente se tiver já num processo de afastamento, num processo de falta de respeito, em que um não acha mais que ama o outro. Então, voltar os dois um para o outro e decidir. É mais questão de decisão mesmo. O maior desafio é conseguir levar a pessoa a resgatar essa consciência de que ela ama e de que ela necessita perdoar. Porque as intolerâncias do dia a dia, elas vão acontecer. As pessoas falham, o homem falha, a mulher falha. Então, intolerâncias, elas têm que passar por um processo de tolerância. Então, as pessoas, elas têm que aprender a lidar com o dia a dia um do outro. Porque chateação, tristeza, nervosismo vai acontecer no relacionamento. E é por isso que existe essa necessidade do diálogo, da comunicação e do perdão. E o que a gente vê muito assim é que as pessoas elas demoram muito para conseguir perceber aonde que tudo começou. Muitas vezes nem sabem. Então elas passam por um processo em que realmente elas precisam se redescobrir, se retornar da onde houve essa ruptura, né? E tentar um processo de reconquista, que é o que as pessoas estão menos dispostas a fazer hoje em dia, né? E as coisas elas são muito sutis, elas vão acontecendo muito devagar. Então, assim, uma dica que a gente pode sempre estar dando, né, é que tentem resolver os conflitos o mais rápido possível. Quanto mais tardar na resolução de um conflito, de falta de comunicação, né, mais difícil é de resgatar esse relacionamento, esse amor. Porque quando as coisas não são resolvidas, elas vão gerando um acúmulo e vai gerando peso e aquilo vai sendo guardado. Fica aquele lixo guardado no interior. E eu vou falar uma coisa aqui. Até que a morte nos separe. Não tem outra forma, não. Até que a morte nos separe. E viver bem e cada vez melhor. Vamos falar assim, nos aperfeiçoamos cada vez mais no casamento, naquele casamento que nós decidimos ter. Porque aqui, só para fechar aqui, nós fizemos uma escolha. Então, isso é caráter. Então, me amar, ou amar primeiro, é porque eu me amo. Mas se eu não me amo, eu não vou amar ninguém. Eu vou ficar rodando o mundo e nunca vou achar alguém. Eu vou chegar a velho e ninguém vai cuidar de mim, né? Ficar à deriva, que acontece com muita gente. Em solidão, em depressão, frustrados, sem foco, mesmo que tenham tudo na vida, mas totalmente frustrados. O cristianismo contemporâneo assumiu o discurso secular, né, do que é fluido tem valor, do que pode acabar tem valor. A gente não acredita mais em coisas eternas. Você dizer para uma pessoa hoje que o seu casamento
é um sinal do casamento de Jesus com a igreja, é uma loucura. As pessoas não têm esperança. Muito menos passa pela cabeça delas se Cristo vai voltar ou não. Se eles não acreditam nessa promessa, que para o cristianismo é a principal promessa, é o que sustenta o cristianismo na história, desde que Cristo subiu aos céus, é isso. Paulo fala desse jeito: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa esperança está morta. É isso que Paulo fala. Ou seja, isso tem a ver com casamento. Se eu não acredito que Cristo vai voltar, como é que eu posso sustentar um casamento? Eu não consigo ter esperança nem traduzida no temporal, quanto mais no atemporal.